Vem aí o Resenha 91. Sérgio Maurício. Sérgio, pode falar, Lanza. No momento, o Ronald Camarão, artilheiro da tarde, ele acabou não falando com a imprensa e com isso já se recolheu aos vestiários. Jogadores do Maringá Futebol Clube reunidos na beira do campo, tentando saber o resultado, algum possível resultado do jogo do Atlético Paranaense diante do Galo, mas até agora somente Rodrigo Chipe e Ronald Camarão desceram. Maravilha, maravilha. Thiago, a equipe do Andraus também já se retirando? Como tá? Se retirando, Sérgio Maurício, mas muitos jogadores extenuados fisicamente, até se jogaram em campo ali. O professor Claudemir Esturion vai chegando aqui e vai falar com a gente no microfone da Pinga Fogo. Boa tarde, professor Claudemir. O Andraus não termina tão bem a fase de grupos, né? Com algumas derrotas, goleada, mais uma derrota hoje. Como recuperar a moral, a confiança desses jogadores para evitar o rebaixamento? Nós já estamos acostumados, né? Todo ano a gente vai ali brigando e chega lá e consegue sair. Agora nós temos que estudar, não sei se é o Cascavel que a gente pega. Cascavel, Thiago. Cascavel, isso mesmo. Aí agora a gente tem que, foi o resultado lá, não sei também. Então nós devemos pegar eles em casa primeiro, apesar que a gente não tem casa, né? Nós jogamos no campo hoje também. Mas nós passamos por um processo gripal aí, os jogadores aí, 5, 6 jogadores, vocês perceberam, né? Deu para perceber, caindo muito o ritmo, principalmente o Caio César e o Thiago Brito de manhã, eu tô de carro aí, tive que levar ele na UPA para tomar um soro, para recuperar, para jogar. Nosso plantel é reduzido, como sempre falei, mas hoje pelo menos foi uma grande partida, guerreou de igual para igual, infelizmente teve mais oportunidade real de gol no primeiro tempo, mas é futebol, agora nós temos que descansar, recuperar esses atletas aí, porque nada está perdido ainda. Valeu, obrigado. Esse é Claudemir Esturion, no microfone da Pinga Fogo. Vai, Lanza! Vamos ouvir o goleiro Tony. E eu queria saber como é que o Maringá vai chegar para esse torneio da morte. A gente vem na evolução grande, acho que desde o primeiro jogo, tenho certeza. Desde o primeiro jogo, se você pegar os números aí, todos os jogos a gente foi superior, mas a gente sabe que futebol é bola na rede e 3 pontos. A gente sabe que no futebol só tem espaço para vencedores. Então a gente está preparado, a gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo hoje, que ia ser esse final de primeira fase, mas a gente está preparado, a gente está tranquilo, a gente tem um grupo muito unido e a gente sabe o que a gente quer na competição e a gente é obrigado a deixar o Maringá onde a gente pegou. Tony, agora virar essa chave para o jogo diante do Galo. Serão 2 clássicos para definir quem fica e quem cai. Consequentemente, uma equipe da Cidade Canção deverá cair. Como que vai ser esse trabalho de virada de chave e o que você pode falar para o torcedor do Maringá Futebol Clube agora no Torneio da Morte? A gente sabe que esses jogos decisivos assim são completamente diferentes do que pontos corridos, né? A gente sabe que são 2 jogos, são 2 finais. Mas assim, a gente está em sã consciência de que a gente pode fazer os 2 grandes jogos, né? Conseguir as 2 grandes vitórias, respeitando com todo respeito o Maringá. Mas assim, a gente tem conosco que nós somos uma equipe muito forte e isso ninguém tira da gente. Então que o torcedor venha nos apoiar, venha nos incentivar, porque eles fazem a diferença. Tá certo, esse é o goleiro Tony aqui na beira do campo. Vamos ouvir aqui o Thiago Rosa, aqui que vai falando com a imprensa também. Aliás, Thiago Rosa já falou e vai se recolhendo ao vestiário. Agora é o último jogador do Maringá Futebol Clube a falar com a imprensa. Que vale destacar e reforçar é que Cauã Tavares saiu sentindo o pé direito. Olha, importante. Obrigado pela informação. Thiago, ainda jogadores do Andraus também no gramado? Não, Sérgio Maurício, recolhidos, alguns aqui ainda na boca do túnel, enfim, mas já se recolhendo, todos muito cansados, extenuados, e ainda com essa informação complementada pelo professor Claudemir Esturion aí em relação a estado gripal, né, estado enfermo de alguns atletas também. Então a gente, respeitando essa situação, vai permiti-los que também tenham agora o seu merecido descanso e a sua preparação para o Torneio da Morte. Maravilha. Thiago, uma saída tranquila, jogadores do Andraus decepcionados, como é que foi sua percepção? Eu achei até tranquila, viu, Sérgio? Muito boa a sua pergunta, inclusive. Claro, decepcionados, mais uma derrota, um resultado ruim, mas acredito que é uma equipe que também entende a sua limitação, né, sabe da sua realidade, do seu orçamento e aonde pode brigar. O professor também, o Claudemir, foi muito consciente, né? A gente está todo ano ali brigando nessa região da tabela,
próximo do rebaixamento e tal. Então me parece assim muito consciente que agora são decisões, né, jogos contra o Cascavel, onde aí sim a equipe vai tentar se superar, fazer o seu melhor para evitar o descenso, mas não sentir aquele clima de terra arrasada como talvez aconteça do outro lado, e o Lanza vai poder reportar melhor. Por favor, queria ouvir o Lanza também, perfeito aí também a ponte do Thiago. Ô, Lanza, quero te ouvir também como é que foi essa saída aí dos jogadores, comissão técnica, diretoria aí da equipe do Maringá. A saída foi com os atletas cabisbaixos, inclusive o Ronald Camarão, artilheiro da tarde barra noite hoje, aqui no WD, saindo cabisbaixo, não querendo atender a imprensa e já se recolhendo aos vestiários. A gente pode dizer basicamente que o goleiro Tony e o Thiago Rosa foram os únicos que toparam falar na beira do campo. O restante, todo mundo cabisbaixo. Maravilha. Daqui a pouco eu aciono, então, de novo os meninos, que eles vão trazer aí também os próximos jogos, vai trazer a coletiva aí do nosso professor Rodrigo Chip. Deixa eu aproveitar e acionar ele, o nosso querido Wilson Costa, para a gente conversar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo. Wilson, só antes de dar o contexto aqui, antes de passar a palavra também, nesse momento os jogos ficaram dessa seguinte maneira, tá? No grupo A, as quartas de final ficaram Londrina e São Joséense, correto? Foz do Iguaçu e Atlético Paranaense. Vantagem aí para os times da casa que vão jogar Londrina vai jogar em casa, o Atlético vai jogar fora, né? Mas vantagem aí para os dois times do grupo. No grupo B, o Azures enfrenta o Operário, né, o atual finalista, também campeão do campeonato, e o Curitiba enfrenta o Cianorte, vai jogar em casa também o jogo de decisão. No torneio da morte, Wilson, ficou dessa seguinte maneira: Maringá e Galo Maringá, como os meninos já trouxeram, né, uma equipe de Maringá vai ser rebaixada, e também Cascavel e Andraus. O Maringá, entre aspas, tem o direito de jogar em casa, mas os dois jogos são no WD. Então a diferença vai ser só a distribuição da torcida. O Cascavel, como já trouxe aí também o nosso querido Esturion, tem o direito também de jogar o jogo 2 em casa, então vai decidir em casa o Cascavel contra o Andraus. Wilson, tabela interessante agora para essa próxima fase. Lamentar de novo, né, o Maringá e Galo Maringá se enfrentando por conta de um rebaixamento, e o Maringá apático vence por 1-0 a equipe do Andraus, Wilson. Pois é, Sérgio. Realmente, o resultado que ninguém esperava, em termos, não o resultado de hoje, mas o resultado de que essa informação trágica que você nos traz do Maringá disputar o torneio da morte junto com o outro time da cidade de Maringá, o Galo Maringá. Muito, muito triste, lamentável, torcedores aqui na nossa frente, muito chateados, inclusive dizendo que não merecem, né? A torcida não merece o que realmente vem fazendo esses times, principalmente hoje aqui, nessa tarde aqui no WD, uma revolta muito grande. E aí vem a soma, né, Sérgio, de um monte de situações, contratações, preparação, enfim. O resultado, quando você, na verdade, quer fazer algo mais ou menos, o seu resultado vai ser mais ou menos. Então, o Maringá não podia esperar outra situação se não fosse um resultado mais ou menos. E o torcedor não aceita, o torcedor é exigente, gostaria que o Maringá pudesse estar disputando uma outra situação com um time coeso, bem montado, fazendo apresentações que pudesse, na verdade, alegrar e encher os olhos dos torcedores, ao contrário disso que a gente está vendo aqui, muita revolta, muitos xingamentos, revoltados com a diretoria, com alguns jogadores, com o treinador. E nós temos que, na verdade, dizer que o Maringá passa por uma situação muito complicada. O Galo também passa por uma situação muito complicada. Teremos agora Maringá e Galo, Galo e Maringá. Já sabemos, já somos sabedores, Sérgio, que um time da cidade de Maringá vai disputar a segunda divisão do próximo campeonato. Verdade, viu? Pior que sim, viu, Wilson? Ô, Sérgio. Oi, pode falar. Só pegando um gancho rapidinho no que o Wilson falou agora, até um colega de imprensa falou com a gente aqui.
Isso pra gente também muito ruim, né? Um time vai acabar matando o outro. Sentimento no WD de bastante revolta. Pode seguir, desculpa a interrupção. Não, que isso, tá? Microfone aberto aí pra vocês dois também. Wilson, acaba também prejudicando, querendo ou não, né? O nível de visibilidade também, né? Pra gente da imprensa acaba prejudicando do que ter os dois times enfrentando Atlético, Curitiba. Perde 2 jogos importantes também pra 2027, querendo ou não, né? Sem dúvida, né, Sérgio? A visibilidade a nível nacional, não vamos falar de Paraná, vamos falar a nível nacional, né? É muito complicado você ter uma notícia de que 2 times de uma bela cidade, uma cidade com quase 500 mil de habitantes, vão disputar um torneio que foi nominado Torneio da Morte. É muito complicado isso. Nós gostaríamos de estar aqui, a imprensa toda, o Paraná todo, e de dizer que o Maringá estaria numa condição de igualdade com os grandes da capital, com o Operário, com Londrina e assim por diante, né? Então, não aconteceu, foram realmente reflexos de erros que foram cometidos, e eu só espero, Sérgio, do fundo do coração, não é, na verdade, passar pano, eu só espero que tantos erros que foram cometidos possam servir para que o Maringá possa fazer um brasileiro de uma forma diferente. Maravilha. Ô Wilson, eu até queria te perguntar mais sobre o jogo também, mas foi a gente até comentou aqui, né? Foi Sérgio, de uma maneira apática. Pode falar, Lanza. eu tô aqui com uma pessoa ilustre que é seguidor da Pinga Fogo FM e sempre tá no collab com a gente. Queria que ele se apresentasse. Eu sou o cara da página do Vlog Paranaense, estamos aqui no jogo do Maringá. E é isso aí, espero que agora nesse torneio aí dê tudo certo aí pra vocês, né? Porque a situação agora tá complicada. Tá aí. Maravilha, um abraço para esse querido, inclusive, viu? Produz aí, trabalha junto com a gente aí na produção de conteúdo. Um abraço para ele, inclusive. Tamo junto, viu? Esse menino é bom, viu? Esse menino aí é bom. Um abraço para ele aí, o pessoal do Vlog Paranaense aí de futebol. Tá sempre lá nas collabs de futebol também marcado para quem quiser também seguir. Ô, Wilson, mas te perguntar sobre o jogo também, né? Muito ruim a partida de hoje, porque o confronto agora do Galo Maringá e Maringá é esperar agora ansiosamente durante a semana. Pois é, né, Sérgio? Agora vem uma preparação, né, como foi dito pelo Lanza em entrevista ali. Agora é uma outra situação, um outro campeonato. Acho que agora é brigar para poder respirar o ano que vem na primeira divisão. Eu acho uma situação deprimente por uma força como o Maringá. Eu não quero aqui colocar se o Maringá é mais forte que o Galo, se o Galo tem mais condição, se tem mais estrutura, se o Maringá tem mais estrutura ou não, nada disso. Eu quero dizer em termos de força maringaense, da cidade, da região. É muito difícil você preparar uma equipe para poder permanecer na primeira divisão, tanto para o Maringá como para o Galo, né? Nós gostaríamos de estarmos assistindo e transmitindo. 7 minutos. Pois não? Não, pode falar, Wilson. Nós gostaríamos de estar aqui nos preparando, Sérgio, para que pudéssemos elevar mais emoções, emoção de até um título, por que não um título, que é o que está faltando para o time do Maringá. Mas, infelizmente, nós vamos transmitir, levar para os nossos ouvintes uma situação de que um time maringaense vai ser rebaixado. Isso é muito triste. É triste para a imprensa, é triste para o torcedor, para a cidade de Maringá e para toda a região. Wilson, então vamos dar uma passada agora pelo jogador Paulinho Gás dessa partida de hoje. Para você, quem foi o jogador Paulinho Gás desse Maringá 1, Andral 0? Olha, eu gostei, né? No primeiro tempo eu até falei do Camarão e realmente o Camarão fez uma bela partida, buscou, foi assim muito intensivo. E eu volto a dizer, esse jogador precisa ser melhor aproveitado. Ele tem uma velocidade muito boa, ele tem uma visão de entrar diagonal da ponta para o meio, corta para dentro, corta para fora, tem uma canhota habilidosa,
tem que ser melhor aproveitado. Então, continuo com o Ronald Camarão, como o Paulinho Gás, agora não só no primeiro tempo, como da partida, Sérgio. E o destaque negativo, Wilson? O destaque negativo dessa partida de hoje, na sua opinião? Olha, eu até realmente vou trabalhar dentro de uma individualidade, mas, olha, com todo o respeito ao Giovani Gomes, ele não vem fazendo boas apresentações, não fez um bom campeonato, não mostrou realmente as informações, não chegou para nós o que ele vendeu. Ele vendeu uma situação e realmente chegou para nós uma coisa totalmente ao contrário do que realmente foi vendido. Então, ao meu ver, o grande mal não vem bem, não só por essa partida que ele saiu contundido, mas o Giovani Gomes, para mim, realmente o maior ponto negativo do time do Maringá. E Wilson, pra gente fechar, eu queria te ouvir falar sobre a arbitragem no jogo de hoje. Dá pra dizer que um jogo ruim é até tranquilo pra arbitragem, né? Pois é, um jogo difícil, né? Um jogo complicado pra gente fazer, um jogo sem nenhuma emoção, sem nenhuma jogada aguçada, sem nenhuma jogada diferenciada que a gente pudesse, na verdade, tentar elogiar. A não ser o gol do Camarão, que foi um gol realmente único e exclusivo dele, né? Ele mostrou realmente a sua qualidade naquele gol. Fora isso, não aconteceu mais nada. E o professor Luiz Alexandre, juntamente com o Luiz Henrique e o Evanderson, trabalharam dentro de uma normalidade, foi muito bem, aplicou os cartões amarelo, aplicou o cartão vermelho, foi correto. Inclusive, Sérgio, um ponto muito favorável. Foi um dos primeiros árbitros, se não o primeiro árbitro que correu aqui no Diagonal. Eu acho que hoje, o melhor árbitro em termos de condicionamento físico, posicionamento em campo, foi esse professor Luiz Alexandre. Pô, muito bom, Wilson. Ô, Wilson, deixa eu pegar então o seu destaque final. Daqui a pouco tá vindo a coletiva aí, inclusive. E o seu boa noite dessa transmissão de hoje. Queria que o jogo tivesse sido melhor para te engrandecer, Wilson. Olha, Sérgio, todos nós gostaríamos que esse jogo pudesse ser de uma movimentação diferenciada, que nós pudéssemos estar aqui enaltecendo uma jogada, uma outra jogada, uma defesa e assim por diante. Então, o que eu quero dizer aos meus agradecimentos a todos os ouvintes da Pinga Fogo FM, a todos meus companheiros, meu comandante aqui, Hugo Oliveira, enfim, meus amigos, meus comandantes, meus brothers já nominados. Que alegria, né? Que alegria estar nesse microfone Pinga Fogo. Uma pena que realmente nem Maringá e nem Galo está nos dando essa alegria de nos motivarmos. Mas temos que seguir. A vida realmente é feita dessa situação. Muito obrigado, um fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto nos dê saúde para que possamos, na próxima jornada, pelo menos tentar, fazer com que o Hugo leve mais emoção aos nossos ouvintes. Boa noite. Tchau, tchau. Esse foi o nosso querido Wilson Costa. Já estou aqui com a... Sérgio. Pode falar, Lanza. Rodrigo Chip já adicionado para darmos início à entrevista coletiva de agora aqui no DDD. Maravilha, maravilha. Maravilha. Pode iniciar, Lanza. Já estou com as imagens aqui. Tudo bem, boa tarde. Só no aguardo aqui da coletiva. Técnico. Pode falar, Lanza, pode continuar. Na guarda da coletiva aqui com o técnico Rodrigo Chip. Maravilha, pode dar sequência. A gente tá no aguardo aqui, a gente já tá com a imagem do Chip. Para eles aí, nosso agradecimento pela audiência aqui. Vamos lá, então, abrindo o coletivo do Chip, após a declaração de mandato do Rodrigo. Muito bem, Rodrigo, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, aqui na Jovem Pan News.
o time disputou 18 pontos, conseguiu 8 pontos. Que nota você dá para o seu time nessa competição até aqui? Não sei se eu consigo quantificar. Separo por cortes, por tempos e tivemos desempenhos consistentes em 2 jogos, desempenhos não consistentes em tempos. Hoje foi um jogo que parecido com o Azures na segunda etapa, que o nível de concentração foi baixo. Não gostei do que a gente fez em campo hoje. Tentei colocar energia na equipe, não responderam a energia que precisava. Não sei porquê. Vou ter que entender durante a semana com os jogadores, já que eu cobrei eles no vestiário, então nós precisamos dar uma resposta para a torcida. E devido à competição num grande primeiro tempo lá em Cianorte, num grande jogo lá, uma grande equipe lá em Operário, um jogo muito forte nosso aqui em casa, que não culminou em vitória. Um primeiro tempo mediano contra o Azures aqui, um segundo tempo que a gente se perdeu, parecido com o que foi um pouco esse jogo de hoje, na parte final. Um jogo bom aqui com o Galo e um jogo de hoje que vou tentar entender o que aconteceu, porque não gostei do jogo. Marcel para a Rádio CBN, Rodrigo Chip, o que muda de estratégia? De repente a vitória veio, mas não veio a classificação. Em termos de estratégia de rota, haverá um recálculo de rota, de estratégia para a sequência da temporada? A sequência da temporada é com a diretoria, tem que ver o que eles pensam sobre o processo, sobre o meu trabalho. Os jogadores, a gente tem que entender que tem 2 jogos importantíssimos. Temos que esquecer o primeiro jogo, é um jogo diferente, as 2 equipes nervosas, são 2 jogos que valem um descenso, nunca foi pensado isso aqui dentro, longe disso, foi pensado em ascender de fase. Mas o futebol às vezes nos surpreende, complicado, a gente queria estar em outra situação, né? Tivemos uma pontuação para passar de fase, se fosse os 8 melhores, eu esperava por isso, vou mentir para vocês, mas o futebol às vezes nos surpreende, a gente tem que ter força para sair dessa situação. Mas um cálculo de rota é a gente fazer todo dia os jogadores entenderem a importância desses 2 jogos, né? Pode mudar a nossa história no ano. E aí, sobre o meu trabalho e sobre o que eu venho fazendo, eu com a diretoria. Chip, boa noite, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Agora você vai ter 2 confrontos diretos contra o Galo Maringá, adversário esse que você venceu na primeira fase. O goleiro Tony, na saída de campo, até falou para nós que jogo de mata-mata muda-se o estilo de jogo e muda-se também o que se pensar do adversário. Seu adversário que hoje acabou perdendo de goleada em Curitiba. E como vocês já estão fazendo para poder estudar o próximo adversário do Maringá Futebol Clube, até porque são 2 jogos no WD, não tem viagem e, consequentemente, tem-se também a manutenção do Maringá Futebol Clube na Série A do Campeonato Paranaense. A gente já jogou contra eles, estudou, evidentemente que é outro cenário. Nós também vamos estar nervosos, ansiosos, tem que tentar controlar isso. Um jogo que define um rebaixamento, passei por isso 3 vezes na minha vida, não sei como é. A gente tem que tranquilizar os jogadores e deixá-los em condições para tentar melhorar o desempenho. Porque hoje no jogo a gente teve um desempenho individual e coletivo muito oscilante. Então nós vamos ter que, durante a semana, se preparar muito bem, ter que estudar, tentar entender o que eles fizeram lá no jogo, tentar entender o que eles fizeram no primeiro jogo com a gente, o que a gente pode melhorar estrategicamente. Hoje o jogo nosso não entrou o que a gente planejou, não entrou por conta muito da energia baixa, a equipe, a energia teve baixa. Então, um jogo desse tem que ser perfeito estrategicamente, não pode ter energia baixa. Energia baixa é impossível. Os jogadores estão chegando, alguns que já estavam, que tem poucos jogos aqui, precisam entender isso. Precisam entender o que o torcedor quer ver dentro de campo e precisam entender o que a gente quer de trabalho. Então, os jogadores precisam melhorar isso. Eu, como treinador, sou responsável por isso, por esse desempenho. Por isso teve uma cobrança no vestiário para melhoria de desempenho no próximo jogo. É algo crucial para o nosso ano. 2 jogos, né? Professor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Thiago Orsato da Pinga Fogo. Nessa primeira fase, quais seriam os jogadores que, a seu ver, na sua análise, tiveram um desempenho acima da expectativa antes do início do campeonato? Quem são as peças que talvez vão ser a base para a sequência da competição e também para a sequência da temporada na sua? Bom, tivemos o Camarão, que pintou muito bem, o Paulinho, o Vani Gomes, que está evoluindo hoje, infelizmente sentiu, temos que ver a gravidade. Então, enfim, os jogadores no dia a dia estão evoluindo.
Mas o momento, infelizmente, o futebol, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Queria estar hoje aqui dando uma entrevista, debutando os 4, 5 jogadores aí, não consegui. Evidentemente a responsabilidade é minha. Mas no dia a dia de trabalho eles estão evoluindo e eu acho que essa aura de cobrança que é natural no futebol, hoje a torcida apoiou e tem que cobrar mesmo, faz parte. A torcida teve seu papel, que a gente não fez algo para a torcida apoiar mais, inclusive, nosso desempenho teve dentro do que a gente apoiou um pouco. Mas os jogadores no dia a dia estão evoluindo, e muitas vezes aqui eles estão se adaptando a esse cenário, se adaptando ao jogo, se adaptando ao meu trabalho e muitas vezes o desempenho não acontece. E aqui que é o desempenho, é aqui na hora que vale 3 pontos, não é lá nos 5 dias de trabalho. A gente vê uma franca evolução. A gente sabe que tem algumas carências, vamos buscá-las, né, principalmente atrás. Mas eu diria que esses foram os jogadores que tiveram um desempenho racional com o que foi o treino e com o que é o jogo. Esses 3 jogadores tiveram, outros também. Assim, se pudesse elencar esses 3, seria isso. Precisamos vir para dentro de campo aqui e demonstrar mais. Viver mais o Maringá, viver mais o jogo para outros jogadores se destacarem e realmente validar suas contratações. Rodrigo, foi a sua primeira experiência no Campeonato Paranaense. Coincidentemente, você disputou um campeonato até aqui, numa forma diferente, curto, com esses jogos, né, 6 jogos, para já definir essa situação. Eu gostaria que você falasse o seguinte: você considera, por tudo que o Maringá vinha fazendo anteriormente, você chegou, né, manteve o time na Série C, mas você considera um vexame essa campanha do Maringá nesta competição? E eu queria que você falasse da presença do Felipe, se você gostou dele hoje na partida, que fez a sua estreia no lugar do Ronald. Vexame é uma palavra pesada, né? Não sei se seria essa palavra, mas considero que a gente poderia ter ido muito mais longe. Nossos números, por incrível que pareça, são os melhores da competição. Eu não quero ficar falando de número. O futebol é 3 pontos e não tivemos a capacidade de fazer isso acontecer, e eu, como comandante, tenho que assumir isso. Mas acho que vexame não. Acho que 6 jogos é pouco, mas a gente não foi a fórmula, né? A fórmula é difícil, né? Mas acho que a gente não teve mérito em alguns tempos. A gente poderia ter sido superiores em momentos do jogo, em alguns jogos. A gente se fragilizou em alguns momentos, em alguns jogos. E o resultado valida ou não o trabalho. A gente sabe disso. Pro exterior, internamente, a diretoria valia. Mas pro exterior e as campanhas anteriores do Maringá fizeram ter essa esperança de chegar mais longe. A remontagem que a equipe foi feita a dedo também. Mas são seres humanos que, quem sabe, não se adaptaram ainda, não estão entendendo o que era o Maringá, o que vai ser. O trabalho ainda está entrando. Mas vexame é uma palavra pesada, cara. Eu diria isso. Um desempenho abaixo assim eu considero quase um vexame, tá? Porque nós temos que jogar melhor. Tá? O desempenho geral, para mim, teve cortes na competição e não daria essa palavra para classificação. O Felipe é um pouco ansioso até os 30 do primeiro, depois entrou no jogo, um jogador aguerrido, um jogador que vai evoluir, um jogador que a gente considera ele no decorrer do ano, ainda amadurecendo o processo. Foi um dos melhores dentro de campo, porque jogou com coração. Hoje a nossa equipe faltou jogar com coração. Para fechar a minha parte, Rodrigo, ainda restam 2 jogos do Campeonato Paranaense. Mas digamos que a Série C fosse amanhã, começasse a partir de amanhã. Você está contente com o seu grupo? Precisa mudar? Precisa de reforço para essa competição? Como é que você vê? Eu disse, cara, o dia a dia de treinamento, a gente está contente com muita coisa que acontece nos treinos, mas os caras têm que vir aqui e colocar em prática. Eles vão conseguir. O meio para frente, estou muito contente. Atrás, o nosso departamento de mercado vai anunciar breve alguns reforços. Está trabalhando arduamente para isso, com bons nomes. E era o risco que a gente tinha, mas um risco calculado. Faz parte do processo. A gente esperava um desempenho superior entre alguns jogadores. E eles vão conseguir evoluir durante o ano. Acho que a gente tem que ter um entendimento que é uma reformulação muito grande. Aí no primeiro Paranaense, a gente mudou a forma de jogar, a gente mudou a forma de duelar, a gente mudou muita coisa. O torcedor acho que pode ter um pouco mais de paciência, né? Que
nós vamos conseguir fazer 2 bons jogos aí, fazer um desempenho ótimo nos próximos 2 jogos, vamos sair dessa situação e o torcedor vai ver muita coisa boa durante o ano. Tem que acreditar. Como a gente acreditava na classificação hoje, dá para controlar uma coisa que a gente não controla, que é o comportamento dos nossos rivais em um jogo que a gente precisava que todo mundo esperava, que hoje a gente vinha numa situação de ter 2 ou 3 resultados nos favorecendo durante a semana e não teve. Às vezes essas coisas acontecem na vida para a gente aprender, nós, a diretoria, os jogadores, mas agora a gente não pode deixar a peteca cair. Ser homem para assumir isso o suficiente e ter força aí para essas 2 semanas, que vão ser sempre semanas tensas pela conjuntura do ser um clássico local, mas futebol nada como um dia após o outro, né? Certo. Com certeza, para a gente fechar a programação. Nós voltamos terça, 2 períodos, quarta, quinta, sexta, e se o jogo for sábado, se o jogo for domingo, aí depende do que a federação for marcar. Fechou, obrigado. Tá certo? Esse é o técnico do Maringá Futebol Clube, o Rodrigo Chip. Ele que falou sobre o desempenho do Maringá Futebol Clube no Campeonato Paranaense e também sobre o Maringá também no Torneio da Morte. Maravilha. Ô Lanza, vai ter ainda entrevista de jogador ou hoje só o Chip? Somente o Rodrigo Chip. Maravilha, maravilha. Deixa eu aproveitar que eu tô vendo você e o Thiago ali no fundo também, para já pegar os próximos jogos da equipe do Maringá, então, e o seu boa noite, meu querido. Aguardando somente a Federação Paranaense homologar, mas o Maringá Futebol Clube joga o primeiro jogo do Torneio da Morte no WD como visitante contra o Galo no próximo final de semana, e daqui 15 dias o Maringá Futebol Clube aí recebe o Galo Maringá no WD para poder decidir quem permanece e quem cai na primeira divisão. Com isso, sem mais para o momento, eu vou me despedir. Tudo isso por hoje, hora de partir. Boa noite, fui. Maravilha, o Thiago já ficou até indignado ali, viu? Thiago, do meu lado, Sérgio. Hoje com voz e imagem, meu querido. O bordão é dele. Já foi roubado, já foi. Já levou. Quero te ouvir sobre os próximos jogos da equipe do Andral, seu boa noite. Mas antes de comentar, aproveitar que você também estava na coletiva, queria ouvir também uma percepção sua dessa coletiva do Chip. Bom, Sérgio Maurício, em relação ao Andraus, para a gente fechar, o outro jogo do quadrangular, né, Andraus e Cascavel. O Cascavel terminou com uma melhor campanha, me corrija se eu estiver errado, mas é o que me aparece aqui. Então a equipe decide em Cascavel, né? Joga o primeiro jogo, não se sabe aonde, como diz o próprio Claudemir Sturion, é uma equipe que viaja bastante, é uma equipe que alterna seus estádios entre jogos, mas depois decide em Cascavel contra o UFC Cascavel a segunda vaga do rebaixamento do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2027, viu, Sérgio? Em relação à coletiva, pelo menos a impressão que me passa é realmente uma coletiva dura, né? Vocês falavam ao longo da transmissão em relação do jogo, principalmente do segundo tempo, e me parece que o Rodrigo Chip visualizou dessa mesma forma, né? Energia baixa, um termo que ele usou bastante aqui, me chamou bastante a atenção ao longo dela, viu, seu Sérgio Maurício? E é isso, vamos já desmontando aqui para a gente voltar lá para a cabine, para a gente ajudar o Hugo lá a terminar também a desmontagem de todos os equipamentos. Enquanto houver razões, ainda estaremos aqui. Depois de Maringá Futebol Clube 1, Andral 0, é chegada a hora de partir. Como já passaram da 18, muito boa noite, fui. Maravilha, um abraço aí para Thiago Borsato e Eduardo Lanza, hoje 2 fenômenos, inclusive, aí das coletivas, trazendo todas as informações, viu? Deixa eu aproveitar, inclusive, é só eu que vou pegar, não sei se o Hugo Oliveira tá na escuta também de supetão, eu queria ouvir o nosso querido Henrique Euler também, para dar o boa noite dele também, para me despedir e ouvir uma percepção aí do fim do jogo. Daqui a pouco a gente vai passar os áudios aqui que você me mandou também, mas, Euler, queria te ouvir também sua percepção da torcida hoje, no fim de jogo, como é que foi durante a partida também. Queria te ouvir, meu querido. Tá. Cadê? Tá. Aí. Já foi? Aí. Ele não sabe que tem que ligar o microfone, viu? Os caras me colocam aqui e não me ensinam. Botaram você furado, Euler. Me joga na lagoa e vai, aprende a nadar.
Mas a torcida saiu mais brava, ô Sérgio, com a diretoria do que com o resultado em si, porque aparentemente já estava todo mundo esperando já que ia pro Torneio da Morte, mas de alguma forma ainda tinha aquela esperancinha, né, do milagre lá do Galeto, lá em Curitiba. Mas como não saiu o resultado, o pessoal saiu cobrando aí, principalmente a separação da torcida aqui da VIP, reclamando muito do sócio torcedor, do presidente. Tem gente que cobrou aí se ele não ia vir tirar foto hoje. Então, assim, tá todo mundo mais chateado com isso e achando que é uma vergonha o time estar desse jeito aí. Entendi. E na percepção da sua saída, a galera muito desanimada também, né? Chateada com o resultado. Porque havia uma esperançazinha ainda, né? Como você falou. Todo mundo desanimado e muito bravo, assim. A maioria também saiu falando que ia torcer pro Galo do que torcer pro Maringá, só para essa diretoria aprender uma lição. Mas, assim, tinha no fim aquela esperancinha, porque a torcida durante o jogo, tudo com o celular na mão, acompanhando o jogo do Galo. Então, de último caso, assim, eles tinham a esperança e ficou a decepção no final, né, do resultado que não veio. E olha, fugindo um pouco do jogo, hoje eu tava acompanhando aqui as mensagens, principalmente o Marlon mandou pra mim, um abraço pra ele, teve aqui na sexta-feira, tava no jogo também, muita gente reclamando do sol das 4 horas. Teve até um torcedor passando mal, que você trouxe também a criança e tal. Tava complicado mesmo pra acompanhar aí o jogo no WD? Rapaz, eu fiquei uns 10 minutos ali na área descoberta, eu já me arrependi de ter ido pra lá, porque tava muito ardido mesmo o sol, fazia tempo que eu não via um sol desse. O menino do vlog paranaense aí que tava com a gente ali, que é coitado de Curitiba, ele não tava aguentando aqui, eu consegui resgatar ele aqui pra sombra da coberta, mas tava complicado mesmo, assim, não dava nem pra enxergar direito o jogo lá do outro lado. Tava muito forte, direto mesmo no sol, e não tinha um vento pra ajudar, então o sol tava bravo mesmo. Ah, maravilha, maravilha. Ô, Eulê, daqui a pouco eu já vou rodar, inclusive, seus áudios aqui que você trouxe agora na reta final, mas queria pegar seu boa noite e suas considerações finais aí, já que agora o Maringá enfrenta o Galo Maringá no Torneio da Morte. É isso, mais um clássico, né? A gente vai ter aí contra o Maringá, o clássico Maringalo, né, dessa vez. Mais uma vez, agora para ver quem vai morrer e quem vai matar aí, quem vai ficar na cidade. E é isso. É só esperar pro próximo jogo agora, os próximos resultados. Torcida aí, você vai ver, tem gente pedindo Castilho, tem gente com saudade do Castilho, pedindo a cabeça do presidente. Então vai ser todo mundo interessante esses áudios que o pessoal mandou. Fizeram até fila no final ali. Mas de resto, é isso. Boa noite a todo mundo. Agradecer aí a presença de todos. E até a próxima, hein? Tamo junto, Euler, tamo junto. Obrigado pela participação. Vamos, inclusive, ouvi-lo agora. Tava participando aqui com a gente, nosso querido Euler também. No despedindo aí também de Wilson Costa, Henrique Euler, Hugo Oliveira, Thiago Borsato, Eduardo Lanza, toda essa equipe maravilhosa que entregou direto do WD todas as emoções aí pra vocês. Voltando agora aqui pros estúdios da Pinga Fogo, vamos ouvir, né? Tiveram alguns áudios, algumas mensagens que mandaram pra gente aqui no fim de jogo. Maringá vence, mas as vaias aparecem. O Maringá joga o Torneio da Morte. O Maringá. Fora aqui só Pinga Fogo, só dá Pinga Fogo. Agora o Sérgio vem aí. Fala que você puxa saco do vocês, ó. Da 91. Ô Marivaldo, tamo junto, um abraço, viu, Marivaldo Baiana, gente boa demais, o pessoal da Nomo, o Emerson, toda a galera, vamos Falei ouvir. pro Hugo Oliveira que você tava escutando a rádio dele aqui, a Rádio Pinga Fogo aqui fora, ele se acabando. Manda um alô pro Hugo Oliveira da Rádio Pinga Fogo. Ô Hugo, filho, eu só escuto a sua rádio, filho. Você filmou ele? Olha lá, já filmou pra ele. Aqui todo jogo a sua rádio aqui tá online. Todo jogo aqui fora, pode vir presenciar. Valeu, Hugo Oliveira, um abraço, meu irmão, tudo de bom aí. Maravilha, vamos ouvir o outro rádio aqui, o áudio do Mariva. Ô Hugo, nós tá todo jogo, nós tá aqui pro lado de fora, sintonizado na sua rádio, a barraca do tio Chico, vendendo bebida aqui fora. Dá uma força aí pra nós. Valeu, valeu. Um abraço pra barraca do tio Chico, tamo junto, hein? Obrigado aí pela audiência, também pela participação, então um abraço, não sei se a galera ainda tá lá na barraca do tio Chico, mas se estiver ouvindo a gente, ó, um beijo, um abraço especial pra vocês, hein? Vamos ouvir agora o Euler, que ele trouxe os últimos áudios aqui do Boca da Galera nesse final de jogo. Boa tarde, primeiramente, dizer que o Maringá não era o que se esperava, né? Um campeonato paranaense muito ruim, muito aquém do que o Maringá é. A gente espera que traga aí novos reforços, mude o técnico, porque se essa situação aconteceu no Paranaense, eu imagino na Série C. Prefiro
A gente exige mudança aí, por parte da diretoria, e que o Maringá possa voltar a ganhar. Por mais que a gente cornetou aqui todo o jogo, sempre presente, né? Dando apoio, mas realmente tá difícil de assistir o Maringá, viu? É isso aí, a galera bem feliz aqui, estão formando fila para elogiar o nosso querido time do Maringá hoje aqui, hein? Boa tarde, a gente veio prestigiar o Maringá, né? Dar uma força pro time, mas assim, ganhou, teve a vitória hoje, saiu com 1-0, mas eu acho que o presidente do Maringá, ele poderia ter mais atitude em questão de beneficiar e implantar mais coisas pro estádio. Por um exemplo, de vez ele ficar pensando em fazer publicidade de placa, tudo, foca mais no time, na organização do time, monta um time bacana, sabe? Com esse time, esse jogo ganho, na verdade, foi fictício, entendeu? Porque já tá no mata-mata, tá lá embaixo. Então, se continuar com esse time, não vai progredir mais que isso. Então, vamos focar mais no time, vamos tentar trazer o jogador mais próximo. Eu sinto que parece que tá meio separado isso aí. Não tá... Muita placa e pouco time hoje. Exatamente. Não adianta ganhar, ganhou do Galo, né? Agora ganhou o jogo aqui. Não adianta nada ganhar os 2 últimos jogos e tá ali. Agora vai brigar pro mata-mata pra não cair. Olha a situação do time. Ele fala que é 10 anos de Maringá, fala da estrutura. Não ganhou porra nenhuma, só foi vice. Só pegamos o vice, não ganhamos, subimos agora aqui e vai brigar pra não cair. Mas ele tem a cara de pau falar que só ele entende de futebol, que a gente não entende. Mas a gente tá aqui torcendo, paga sócio, tá ali se esforçando pra estar aqui acompanhando o time. E nada, o time não vai pra frente e agora vai brigar pra não cair. Isso é uma vergonha, uma vergonha pra gente, pro torcedor maringaense que vem aqui e bate 3 mil, 4 mil pessoas. É isso aí. Como que é um time medíocre, com uma diretoria totalmente omissa, o resultado foi esse aí. Maringá agora brigando para não cair, do jeito que tá aqui, o rumo à Série B mesmo. No último jogo o presidente saiu para tirar foto aí na torcida, você acha que hoje ele vai vir? Não vai vir, né, porque só vem na hora de comemorar, de gritar ali, de falar com os torcedores quando tá ganhando. Eu acho que a diretoria, se não começar realmente a preocupar, a trazer jogador de peso, nosso time vai daqui para trás só, infelizmente. A gente sabe que o Castilho ele era teimoso, fazia substituições muitas vezes erradas mesmo, mas a gente nunca lutou por um rebaixamento, né? Sempre na final, sempre ali lutando pela taça. Maravilha, maravilha, viu? Maravilha. E todos esses áudios aí que o nosso querido Henrique Euler pegou aí, isso foi o torcedor na saída do estádio, como já diria, né? Tá aí o torcedor na saída do estádio do WD. Vamos ouvir também o resto da galera que estava comentando aqui com a gente. Cadê? O Edson Juliarte também deixou seu comentário aqui, mandou áudio aqui, já na reta final. Rapaziada, eu tô acompanhando os comentários de vocês durante a semana inteira. Esses estaduais aí não são fracos, não. O nosso aqui também. É bem pesado, bem ruim. Agora já estava escrito, né? Estava bem escrito que nenhum dos dois. Ainda bem que o de vocês, o Maringá, ainda vai cair, mas vai cair com uma última vitória. Mas eu achei que até ele ia levar um solão. Mas é isso aí. Vida que segue, futebol é arte. Tamo junto, viu? Vamos ouvir o Ivanildo. Boa tarde, Sérgio. Sérgio, esse time do Maringá, o que tá salvando aí é só a narração do Hugo e o comentário do Wilson. Porque, meu Deus do céu, esse time do Galo e time do Maringá vai mandar todo mundo embora. Manda tudo embora. E hoje o Palmeiras vai meter bucha no São Paulo. E vai, Palmeiras! Já começou até o jogo, né? Tá aí o torcedor, já diria, viu? O Natal de Marialva tá aqui com a gente também, dizendo que o Maringá tá passando vergonha. A Luzinete de Sarandi junto com a gente. O Ademar dizendo que na próxima fase vai torcer pro Cianorte, né? Sem ser no Torneio da Morte. O Valdinei, porque Maringá e Galo Maringá, eu estou em Minas Gerais. São 2 times, Valdinei, são 2 times diferentes, tá? Só pra dizer, porque o Galo Maringá é o antigo Arucu, tá? Já pra trazendo pra você aí também. O Marcão da Libramar, que mandou mensagem pra gente aqui na reta final. Obrigado pela informação. Aí, rapaziada. E esse H do time treinando aqui depois do jogo? Eles não treinam nem no CT, parece? E agora depois do jogo estão aprontando correria aqui sozinho? Os jogadores deviam ter vergonha e pedir desculpa pra torcida, velho. Não falar que o time é forte, que a equipe é forte. Forte no quê? Complicado, viu? Vamos falar com o Marlon também. E aí, galera da bola, tudo certo?
Voltamos aí da pelada de bola. Pelo menos nós ficou cozido. Tava lá na descoberta. O Marlon reclamou muito do calor, inclusive. O Giovanni Bonaccini, dona Giovanni, um abraço pra você, viu? O Valtinho, ex-jogador, tá aqui com a gente também, viu? Sinceramente, vocês fizeram você, Hugo, Lanza, Thiago, Sérgio, Wilson, sinceramente, vocês fizeram um trabalho excelente, mas eu não consigo acreditar que vocês achariam que o Galo ganharia do Atlético lá em Curitiba. Eu tenho dó dos torcedores que foram pro estádio ainda acreditando no Maringá, que hoje é o segundo pior time paranaense. O Emerson Liberdade, o nosso querido China, falando que o técnico fraco, sem esquema de jogo, e a maioria dos jogadores não servem. Essa é a verdade. O Chico Patriota, o Atlético é um time de Série A, já o Galo é um time de Série nenhuma. Coisa de doido esse chip, hein? Na mesma fase, salva o Maringá e interna o mesmo. O Cláudio do Parque Avenida também falou com a gente. Mas o Maringá tá ruim mesmo, hein, gente? Ganhar do Adrauzio de 1-0, pelo amor de Deus. Aí é coisa ruim mesmo, hein? Complicado. Tem que trocar esse técnico aí, senão nós estamos na roça, hein? Vamos ouvir a Jocely. Esse foi o áudio dela comemorando. Acho que foi comemorando o gol. Jocely ficou triste, não mandou mais áudio depois. O Davi Donizete também comentou. Vai, Maringá. Maringá ainda vai ganhar ainda. Fica tranquilo. Vai, Davi. Maringá é timão. Não esquenta a cabeça não, turma. Ah, tá. O Davi tá confiante aí na briga contra o playoff do rebaixamento. E fechando aqui com o Emerson, que mandou 2 áudios pra gente. O time é muito fraco, não tem treinador, só tem 2 jogadores, Negueba e o Camarão e o goleiro. O resto tem que trocar tudo. Acabar com o time. Bando de mentirosos, fizeram renovar o contrato de sócio-torcedor, diz que queriam o time para ser campeão paranaense e subir para a Série B. Time filha da puta. Calma, oi, mas calma. Não, eu entendo, como diria o doutor Júlio, né? O torcedor sempre tem razão. O Elias de Cambira até botou aqui, ó. Vergonha, com esse time fraco vai cair pra Série D. O planejamento foi feito para ser campeão, né? Mas como disse o Chip, deu errado. Foi bem abaixo do que esperado. Ele chegou até flertar ali com a palavra vexame, mas falou que era uma palavra pesada. Deixa eu mandar um abraço agora aqui também pro Olavo Guerreira Batista, o Elierso Silva tá aqui também no nosso WhatsApp, o Washington Moreira, um abraço, viu, meu querido? Emerson Ferrioli, René Moreira, o Olisson Nívia, o Rosenildo também, muita gente reclamando da diretoria, não só da diretoria do Galo Maringá, né? Do Maringá, perdão, mas também reclamando do futebol apresentado, sem esperança, o torcedor tá chateado. Maioria dos comentários aqui são direcionados à diretoria, ao Chip e aos jogadores, e muita gente aqui decepcionada mesmo, viu? O Carlos aqui botando que cada vez o Maringá afunda mais, a galera tá bem chateada nesse fim de jogo, viu? Lembrando, para você participar, você pode mandar aqui como vocês mandaram no nosso chat do YouTube, do Facebook, do Twitter, da Twitch, onde vocês participam, ou também pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que a gente lê os áudios, ou bota para ouvir os áudios, né? Perdão. Lê suas mensagens no 44, que é o código de área, 99737-1760, viu? Que a gente vai estar aqui sempre comunicando com vocês. Pra gente informar, antes da gente fazer o encerramento, a tabela ficou da seguinte maneira. Eu já vou falando a tabela e falando os confrontos. No grupo A, o primeiro colocado Londrina, com 14 pontos, enfrenta o quarto colocado São Joséense, com 10 pontos, que aí perdeu no saldo para o Atlético Paranaense, né, o Furacão. Com isso, Londrina e São Joséense é a primeira quartas de final aí do campeonato, do grupo A. Também no grupo A, outra semifinal ficou entre Foz do Iguaçu e Atlético Paranaense, Foz que ficou em segundo com 11 e o Atlético em terceiro com 10. Lembrando, o primeiro time que eu sempre falo aqui é o time que decide em casa, né? Teve a melhor campanha do confronto. Aí, no grupo B, a classificação ficou com o Azures na liderança, com 11 pontos, e o quarto colocado, Operário, com 5. Eles dois se enfrentam também, é a primeira quarta de final do grupo B. A outra, o Curitiba, que decide em casa também no Couto Pereira, com 8 pontos em segundo, enfrenta o Cianorte, que ficou em terceiro colocado do grupo B. Então, vamos lá, Londrina e São Joséense, Foz do Iguaçu e Atlético Paranaense, no grupo B, Azures e Operário, Curitiba e Cianorte são as quartas de final do Paranaense. O Torneio da Morte, ele não conta nos grupos, né? Ele conta como como é que eu posso dizer? A pontuação total.
Então o nono, entre aspas, né, a nona melhor campanha, enfrenta a pior campanha, que é o 12º colocado. O Maringá foi o nono colocado e enfrenta o 12º, que é a pior campanha, Galo Maringá. Então Maringá e Galo Maringá decidem aí a vaga da permanência na Série A do Paranaense. Quem perder está rebaixado para a Série Prata. O outro confronto é Cascavel, que foi o 10º colocado, enfrentando o 11º Andraus, que foi o 11º colocado, jogo decidido em Cascavel. Não falei do jogo decidido entre Galo e Maringá, porque os dois jogos são no WD. O que vai mudar é a disposição da torcida. Mas enfim, Cascavel e Andraus decidem aí a outra vaga de permanência no torneio da morte do Campeonato Paranaense. Só um vai poder ficar, ou seja, Cascavel e Andraus, um dos dois será rebaixado, Galo, Maringá e Maringá, um dos dois também será rebaixado. Foi assim que ficaram, então, os confrontos do jogo de hoje. Lembrando que o jogo que a gente transmitiu, Maringá e Andraus, o Maringá venceu por 1-0, gol de Ronald Camarão. E o jogo entre Galo Maringá e Atlético Paranaense, o Atlético venceu na Arena da Baixada por 4-1. E saiu aí com essa vitória, inclusive evitando o confronto contra o Londrina, né? Porque ele passou no saldo de gol São Joséense, foi para a 3ª colocação. Agora sim, quero agradecer demais o Elias Oliveira aqui, sempre comenta inclusive também no Pinga Fogo Esporte Clube, mandando mensagem aqui também na nossa transmissão, Ferrioli, o Olavo, todo mundo aqui ainda no final ainda comentando, deixando seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu aproveitar e valorizar aqueles, né, que fazem essa transmissão de hoje ser possível. Os nossos patrocinadores, tá? A ID33 Celular, que tem tudo para o seu celular. A Ótica Comercial do Ney, na Avenida Paraná. Seriarte, comunicação visual na Avenida Paraná. O Conecta Soluções para Eventos. Zap Transportes, economia e agilidade das suas entregas. Maicon Pastéis, o melhor pastel das feiras de Maringá e Sarandi. Consulta lá no Instagram ou manda mensagem pro Maicon para saber onde ele vai estar durante a semana. Também Solumed, solução em agendamento de consultas e exames. Café Jandaia, o nosso bom cafezinho do dia a dia. Ricardinho Lanches, o melhor lanche da cidade. Estamos chegando, hein, Ricardinho? Paulinho Gás, precisou de água e gás, peça Paulinho Gás. E também Cofebral, máquinas e ferramentas, Cofebral e você, juntos construindo o Brasil, viu? Saudade do Marcelão, inclusive, viu? E, finalizando, estiveram nessa jornada hoje aqui, junto com a gente, na voz de Hugo Oliveira, o nosso querido Garganta de Ouro, nos comentários do excelentíssimo Wilson Costa, nas reportagens de Thiago Borsato e Eduardo Lanza, o Lanza pelo Maringá e o Thiago Borsato pelo Andraus. No Boca da Galera com o nosso querido Henrique Euler e também na mesa da bola com o fantástico Leandro Silva, no comando técnico de Matisson Mondenez, um abraço para ele, direção geral de Juliano Pinga e toda a família Pinga Fogo. Eu, Sérgio Maurício, estive no plantão e na apresentação dessa partida de hoje, trazendo para vocês aqui todas as emoções do jogo entre Maringá e Andraus aqui com essa equipe maravilhosa. Um grande abraço a todos vocês, tamo junto e até a próxima. Precisa enviar ou buscar uma mercadoria? Chama a Zap Transporte.